A nossa gravação está iniciada e o título de hoje se chama Caminha e Chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Esse nosso texto de hoje, ele vem nos lembrar de que a gente não pode parar. Ele vem nos lembrar de que somente através da ação no bem, e quando a gente fala ação no bem, a gente tem que deixar de uma maneira bem generalizada, porque às vezes a gente acha que o bem é só você é, entregar um prato de comida para alguém na rua, ou um agasalho, ou você de alguma maneira está ajudando alguém fora da sua casa, né? E é óbvio que isso é extremamente importante e necessário. Só que o bem também acontece dentro das nossas casas, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, pelo menos nas nossas reflexões que a gente faz das explanações de evangelho de terça-feira lá na casa. E a gente tem que tentar ser um homem de bem, e homem no sentido amplo da palavra, né? Em ambos os gêneros, ah, começando por dentro das nossas casas, dos nossos lares. E, como diz aqui, para a gente descansar somente o necessário, que influências espirituais negativas nascem das horas ociosas, né? Ocupa tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Então, se a gente está se sentindo de alguma maneira atacado espiritualmente, se você está sentindo a sua aura, o seu perispírito pesado, denso, sabe? Parece que as coisas meio que não estão dando certo, que a gente fica patinando e fica meio perdido, sabe? Fica devaneando, parece que você não consegue focar em nada. Pega uma coisa boa para focar, né? Pega alguma coisa que vai de alguma maneira te tirar daquela zona de mentalização energética que você se encontra, tá? Vai, gente, às vezes é coisa boba, tá? Pega uma vassoura, vai varrer a calçada, vai lavar uma louça, vai dar uma volta com o seu cachorrinho na rua, sabe? Se você tem criança pequena, para um pouquinho, vai brincar com seu filho, com a sua filha, sabe? A gente fica muito no automatismo das coisas, acha que somente você acordar, tomar um café da manhã, ir trabalhar, levar a criança na escola, voltar, tomar banho, jantar e dormir, a gente acha que isso daí é o suficiente. Isso daí, assim, é o automático do automático, gente, tá? Tem que fugir disso, tá? Isso, assim, é o principal ali, é o arrozinho com feijão pra gente poder funcionar dentro da sociedade, dentro da nossa família, mas a gente tem que ir um pouco além, tá? Então, sempre ocupar a nossa mente, a nossa cabeça, as nossas energias com algo que vai nos enobrecer espiritualmente. E aqui está falando também, ó, que a prova é a tua oportunidade de redenção. Tem muita gente que fica fugindo de problemas. E não é errado, né? Tem gente que é imã de problema. Tem gente que parece que onde vai, parece que alguma coisa sempre está acontecendo. Tem gente que parece que quase nunca acontece nada. E tem gente que quando acontece alguma coisa consegue lidar bem com os problemas. Tem gente que se abate demais com os problemas,
Então tem aquele que vai superar fácil, tem aquele que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes no meio dessa caminhada a gente magoa pessoas, a gente não dá ouvidos para ideias, para de repente uma intuição que a espiritualidade amiga está querendo trazer através de alguém, porque a gente sabe que Deus age através das criaturas, né? E a gente às vezes não dá muita guarida para isso. Então tudo isso são detalhes para a gente tentar ter um pouquinho mais de atenção a eles no nosso dia a dia, tá bom? Irmão Gilberto? Ah, essas saídas que você disse, você ir dar uma caminhada e varrer o quintal, pegar o seu filho e dar uma volta com o seu cachorrinho e brincar com o seu filho, onde você falou de sair do automatismo. Só que nesse momento que você está varrendo a rua, que você está andando com o seu cachorrinho, tente desfocar, tente de fato fazer a redenção, a sua libertação daquela situação que você se encontra e não ficar remoendo, batendo na mesma tecla. Tenta dissolver aquele pensamento, aquelas más influências, aquelas más pensamentos sobre aquele determinado assunto que está vos afligindo. Por quê? Quanto mais rápido você dissipar, mais rápido você tende a voltar às boas vibrações. Tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins. Mas são necessárias essas inserções em nossas vidas dessas coisas problemáticas para a gente poder sair do comodismo e buscar uma ascensão em nossa jornada. Então, busquemos isso, esse algo melhor, e tentemos, da melhor maneira possível, em que cada um de nós nos encontremos nesse determinado problema, de solucionar esses entraves, esses embaraços que nós estamos passando. Porque Deus Pai, Ele nos fez vitoriosos. Ele deixa a gente passar por esses entraves, mas Ele quer ver todos nós vitoriosos. Foi para isso que Ele nos fez. E isso depende única e exclusivamente de cada um de nós que estamos estudando. Seja nós aqui do encontro, ou seja da parte espiritual que está nos acompanhando e estudando também juntamente conosco. Por quê? A partir do momento que nós dermos o perdão, nós abrirmos o nosso coração e perdoarmos essa situação que nos aflige, o nosso coração estará mais apaziguado. Nós não ficaremos mais presos naquela contingência de coisas ruins, de más vibrações. Nós estaremos galgando, indo buscar coisas além das coisas boas. Um algo, um propósito melhor é aquilo que nosso irmão Jesus nos ensinou, que Deus Pai Todo-Poderoso quer de nós. Porém, é necessário nós arregaçarmos as nossas mangas e fazermos por merecer. Como o Leandro falou, um vai ter mais facilidades, o outro menos, um pouquinho menos, e o outro vai ter muita dificuldade. Mas é uma condição de aprendizagem. Aos mais antigos da sala, ouvia-se muitos antigos dizerem: quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente põe a nossa de molho. Ou seja, é aprendendo com o erro dos outros para facilitar as nossas jornadas, a nossa jornada. É, é muito importante para quem gosta de bater papo e para quem tem um tempinho de conversar com o pessoal do cabelo grisalho, o pessoal já que tem uma certa idade, já acima dos seus 60, 65, 70. E eu tenho o prazer de conversar com esse pessoal, porque esse pessoal, eles têm um pouco de ensinamento, de aprendizado a nós. Porque eles muitas das vezes vivenciaram na prática e eles sabem como resolver.
eles não aprenderam na literatura. Eles foram aqueles caras que arregaçaram as suas mangas, deram a cara e foram e venceram. Então, vamos tirar isso de experiência, vamos usar a experiência dos nossos semelhantes para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, mesmo aqueles que têm um pouco mais de facilidade, utilizemos também. É uma forma de aprendizagem para que todos nós ingressemos nesse caminho de melhora, de não que nós não estejamos, não que nós não estejamos, mas é para ficar mais forte esse caminho, essa caminhada, essa jornada no caminho do bem e do amor ao próximo. Leandro. Perfeito, irmão. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Não tem outro jeito, né, turma? Não tem Teu como. áudio. Não tem como ser diferente disso. Não tem como a gente conseguir melhora moral, espiritual, energética, conseguir uma proteção mais assertiva para as nossas vidas se a gente em contrapartida não jogar algo bom para o universo, tá? É simples assim, tá? Se a gente tá ali sempre na mesmice, sempre fazendo as mesmas coisas, sabe? Tratando as pessoas com rispidez, sabe? Não buscando ler alguma coisa que vai te agregar alguma coisa, não tendo boas conexões, não dando ouvidos para as pessoas também falarem o que elas precisam, o que elas estão sentindo, e só a gente querer, sabe, ficar desabafando, também tem que saber ouvir o outro. Enquanto a gente não fazer isso, a gente vai ficar sofrendo, tá? A gente vai ficar patinando e a gente vai sempre estar encontrando muita dificuldade quando os problemas, as dificuldades, as provações, né, virem até nós, tá? Então, praticando, não tem aquele ditado que fala assim, ó, com Deus já é difícil, imagina sem Ele, algo mais ou menos assim. Então, se fazendo o bem, às vezes a coisa já é complicada, não estando envolvido nessas boas vibrações, a coisa fica mais complicada ainda, tá? Então pensemos, reflitamos sobre isso. Muito bem. Vamos para a segunda etapa então dos nossos estudos, meus amigos. Vamos fazer hoje, pessoal, ainda tratando desse capítulo que fala das leis naturais, né, ou leis divinas. E nós estamos falando um pouquinho agora, né, passamos sobre a lei de adoração, né, agora a gente está na lei do trabalho, né? E a questão 680 nos traz a seguinte reflexão: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Resposta: Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Ele, Deus, né? Então, olha aqui o resumo. Ninguém é totalmente inútil. Cada pessoa pode ser útil conforme as suas faculdades e condições, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão ali física que não pode de repente estar se utilizando do seu corpo físico para exercer determinadas atividades, mas ele ainda tem uma mente poderosa que pode ser trabalhada, que pode entregar algo bom para a sociedade e, consequentemente, assim fazendo com que esse irmão ou essa irmã cresça, utilizando-se assim dessa sua potencialidade de trabalhar com o seu intelecto, né? Deus não condena quem está impossibilitado por circunstâncias naturais, doença, deficiência ou idade. A condenação recai sobre quem voluntariamente se torna inútil, né? Ou seja, aquele que escolhe por não fazer nada, né? Vivendo às custas do esforço alheio.
A lei do trabalho exige que todos contribuam de alguma forma para o bem coletivo. Olha que interessante, né? Exemplos práticos. Pessoa com limitações físicas pode contribuir com ideias, conselhos, apoio emocional ou atividades intelectuais. É o que a gente comentou há pouco. Idosos transmitem experiência, valores e sabedoria às novas gerações. Pessoal, é muito interessante isso porque quando a gente fala de experiências, né, que a gente vem aí adicionando a nossa carga moral, espiritual, etc., ao nosso eu, a gente sempre quer que aquele que ainda não passou por determinada dificuldade, que possa, de alguma maneira, se beneficiar com a nossa experiência que a gente já teve, seja ela positiva ou negativa. Por isso que, como o nosso irmão Gilberto comentou, é sempre muito importante a gente sempre ouvir os mais velhos, aqueles que têm mais experiência, aqueles que já caminharam um pouquinho mais que a gente, né? E se de alguma maneira você acha que naquele momento aquilo que está sendo falado para você não está sendo aplicável naquela realidade que você está vivendo, mesmo assim, você pega aquela orientação, guarde e reflita sobre ela, porque em algum momento você vai utilizá-la. Isso é fato, tá? É muito interessante isso. Como é saudável esses bate-papos com quem já teve aí algumas experiências a mais que a gente na vida, né? Doentes, mesmo em tratamento, podem inspirar pela resiliência e pela fé. Gente, exemplos clássicos são de pessoas que estão passando por grandes provações no que compete a enfermidades e mesmo assim se mantêm firmes, otimistas, alegres e não perdem a sua fé, dando um banho em muita gente saudável por aí que não agradece nem por nada, nem por existir, tá? Então, são exemplos clássicos aí. E voluntariamente inútil, né? Inútil, quem se recusa a trabalhar ou ajudar, apesar de ter condições, sobrecarregando assim os outros, né? Gente, aquele que não gosta, vamos falar assim, trabalhar a gente precisa, né? E também falar que gosta, né? Nossa, eu gosto demais do que eu faço, nem todo mundo consegue ter esse luxo, né? Muita gente trabalha porque precisa, mas tem que trabalhar, né? Agora, a pessoa que, eu não gosto disso, então eu não vou fazer. Mesmo precisando, às vezes a pessoa está passando necessidade em casa, mas aparece uma oportunidade de trabalho, ela fala assim: ah, não, mas para ganhar tanto eu não vou, né? Ah, mas para fazer tal coisa eu não vou. E fica passando por dificuldades em casa, às vezes é um filho que tem que alimentar, um medicamento que precisa comprar, a esposa que precisa de um amparo, né? E vice-versa, tá? Às vezes a mulher também passa pela mesma situação e não quer fazer nada, aí a lei de ação e reação uma hora chega, né? Aquela bolinha que a gente joga na parede, uma hora ela vai voltar para nós, né? E a essência dessa questão, pessoal, a verdadeira inutilidade não está na incapacidade física ou circunstancial, mas está na falta de vontade de ser útil. Cada ser humano tem um papel e pode contribuir de acordo com as suas possibilidades, cumprindo assim a lei divina do trabalho, né? Irmão Gilberto, gostaria de comentar? Então, essa impossibilidade de trabalhar aqui é algo que esses exemplos aqui que você trouxe, que nós trouxemos aqui, ele é de tamanha reflexão que nem aquele que não sabe nada ele pode estar oferecendo alguma coisa. Há pessoas que estão com limitações físicas, ela está com limitação física, gente. Ela não está com mental. Então ela consegue passar algumas ideias, conselhos, né? Saber ouvir. Então ela é muito importante isso daí. A,
Os idosos, a parte dos idosos ali, eu já tinha comentado já, sem saber da questão, né? Eu já tinha comentado. Os doentes podem inspirar resiliência e fé. A gente tem isso com a gente, né, Leandro? Quando a gente não vai para a religião pela dor, pelo amor, a gente vai pela dor, né? Uhum. Então, a gente tem que estar na doença, muitas das vezes, ou até aqui no pescoço, com problemas, para a gente começar a buscar a religião, a começar a ter fé e ser resiliente nessa condição desses problemas. Então, assim, eles mesmos em condições bem dificultosas na parte de saúde, mas eles têm fé, eles ainda sorriem, mesmo estando com problema. Olha o tamanho disso. Às vezes, só por causa que nós chutamos o cantinho da porta com o dedinho, a gente sai xingando tudo. Então, é uma dor momentânea. Esse pessoal que já está com uma doença, já estão doentes um pouquinho mais agravados, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, eles estão ali sorrindo. Tiremos isso como lição. Os voluntários. Também nós temos aqueles voluntários que vão até os hospitais, através do canto, dos instrumentos, de origamis, ou até mesmo vestido de palhaço. Eles vão lá para tirar um sorriso, fazendo um trabalho voluntário, indo lá para tirar um sorriso daqueles acamados, aqueles ainda que não encontraram a sua fé, estão descrentes. Então, assim, nós podemos sempre doar alguma coisa, nós sempre podemos entregar algo que o nosso semelhante está precisando. Mas falar que nós não podemos trabalhar, que nós não podemos ajudar o nosso semelhante, não tem como, certo? Eu acho que podemos ir para a próxima questão, ou você gostaria de complementar alguma coisa mais aí? Então, podemos avançar, meu irmão. Vamos lá. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. É é um puxão de orelha e tanto, né, Leandro? Sim. A gente brinca que o pai e a mãe, eles criam, sustentam 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Eu acho que podemos resumir isso daqui nessa questão. Sim. Então, os nossos pais, eles trabalharam, trouxeram sustento para dentro de casa e nos deram educação, a nossa roupa, o alimento dentro de casa, não faltou, graças a Deus. E por que que, na condição em que o pai está sem emprego ou já está numa idade já mais avançada, nós não podemos ajudar os nossos semelhantes, os nossos pais, né, no caso. Tá certo? Pai. Desculpa, pessoal, o pequeno está aqui. Então, é o resumo didático. A lei natural estabelece reciprocidade entre os filhos, e entre os pais e filhos, né? Então, ou seja, o pai fez a sua parte e aí depois o filho pode estar fazendo isso para seus pais também. Pode estar ajudando, colaborando, trabalhando em benefício aos seus pais. É claro também que tem sempre não é uma escravidão isso daí, mas é no sentido de poder estar contribuindo pelo que os pais fizeram aos seus filhos. O amor filial e paterno é um sentimento natural,
criado para fortalecer os laços familiares. Por mais que haja as exceções nessa condição, que vem às vezes, em algumas condições, a aversão do filho para com os pais, dos pais para com os filhos, e assim por ou até mesmo entre os irmãos, mas esse amor é um sentimento natural que todos nós temos e carregamos. Outrora podemos ter tido algumas dificuldades, alguns entraves entre essas pessoas, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, mas o amor, ele é natural, ele não tem como desviar ou sair fora disso. Ele é natural, esse amor. O trabalho e a ajuda mútua dentro da família são obrigações morais e espirituais. Então, o trabalho é uma obrigação. A gente precisa trabalhar hoje, nos dias atuais, nós precisamos trabalhar para nós termos condições de comprar o nosso sustento, a nossa alimentação. E também, em algumas ocasiões, dentro dos nossos trabalhos, nós temos que trabalhar a paciência, nós temos que trabalhar a, a reciprocidade, a empatia. Então, são formas de nós elevarmos a nossa parte espiritual também. Então, o trabalho físico também, de uma maneira ou de outra, acaba se fazendo a gente se elevar também. A sociedade, muitas das vezes, esquece esse princípio, levando à falta de apoio entre as gerações. A geração em que nós nos encontramos, que nós estamos passando, né, está cada vez mais difícil, né? Nós estamos passando por uma dificuldade um bocado, porque nós estamos ultimamente somente no celular, nós estamos enfurnados nas redes sociais e em alguns momentos a gente esquece até mesmo de conversar com o nosso companheiro, com os nossos pais, com os nossos filhos, como que foi o dia deles, o que que ele teve de dificuldade, se alguém tirou a atenção deles, tirou a calma deles, por quê, e tentar ajudá-los, né? E a gente fica tão preocupado em certas coisas que a gente acaba não dando atenção. E isso daí acaba se dispersando o convívio, né, onde ele fala do amor natural, do sentimento natural, ali, que é o amor entre o pai e os filhos, né? E até mesmo entre os irmãos. Então, isso daí acaba distanciando um pouquinho, né? Nós estamos um pouquinho distante, nós temos que resgatar um pouquinho essa, essa familiaridade, essa união, e nós não podemos deixar isso de lado. Os exemplos práticos, aplicabilidade. Os filhos jovens, ajudar nas tarefas domésticas, apoiar financeiramente quando possível. Então, sempre que possível, você não trabalha, o filho não trabalha, mas ele pode ajudar a tirar a roupa, colocar a roupa suja que nós usamos durante o dia, levar para a máquina de lavar, tirar o lixinho dos banheiros e levar até lá fora no lixo da rua para que o lixeiro leve, né? Ou até mesmo, na hora que o filho começa a trabalhar, ele possa adicionar alguma condição financeira, né, para ajudar dentro do sustento da casa. Filhos adultos. Cuidado dos pais idosos. Oferecer companhia e suporte emocional. Isso daí é uma coisa que nós deveríamos dar um pouco mais de atenção. Que a gente, para quem é casado, né, a gente cresce do lado dos pais, aí a gente ah, casa-se, tem os filhos e aí a gente começa a seguir a nossa vida. E devido à demanda da rotina diária, a gente acaba esquecendo de passar na casa dos pais ou até mesmo, devido à correria, dar uma atenção ou mesmo ou bater um papo com o pai. Ô, pai, faz tempo que eu não converso contigo, não te dou atenção. O que que é que o senhor está precisando? O senhor precisa ir no médico? O senhor está bem? Precisa comprar alguma coisa? Está precisando de uma roupa? Ou até mesmo bater um papo, relembrar velhos tempos deles, dos nossos pais. Então é importante a gente dar atenção, porque amanhã nós iremos ficar idosos também. E aí, os nossos filhos?
irão fazer isso. Vamos tentar ser o exemplo a eles. Os pais, trabalhar para sustentar, educar e orientar os filhos. Esse papel dos pais, né, de trabalhar e sustentar, né, prover o lar, é importante, sim. Mas o educar e orientar os filhos é de suma importância isso daí. Eu acho que nos dias de hoje nós precisaríamos um detalhe, uma atenção a mais nesse educar e orientar os filhos. Devido à nossa rotina, voltando à rotina do dia a dia, a gente acaba jogando toda a responsabilidade dela em cima dela, né? Mas nós deveríamos tirar um pouquinho de tempo a mais para nós orientarmos os nossos filhos, nós educarmos ele, dar limites a ele, conversar mais, estar mais presente na vida deles, para que eles possam crescer com uma base moral um pouquinho mais fortalecida e amanhã, quando eles tiverem uma dificuldade, eles possam ter a bagagem que nós oferecemos a ele e eles possam resolver de uma maneira menos dolorosa, certo? A família como rede de apoio. Ah, eu tenho, o meu pequeno ainda está com 3 anos ainda, e de vez em quando eu ainda preciso, por causa do trabalho, eu não consigo buscar ele na escolinha, ou a minha esposa também não consegue. É de suma importância essa rede de apoio, que é a união, né, que ele falou no começo da questão lá, e, e termos, né, essa interação entre pai, filhos e netos, onde nós podemos ajudar, né, a, o nosso irmão que tem um filho, né, eu tô falando eu e meus pais por causa que eu sou filho único, mas para quem tem mais irmãos, né, e tem condições, não dá para ir buscar o filho. Ô, meu irmão, tem jeito de você ir lá buscar o meu filho hoje lá? Hoje eu não consigo buscar ele. Então é sempre de muita importância. Eu não consigo levar meu filho no médico hoje, você poderia acompanhar ele? Então é sempre bom essa rede de apoio, nos dá um sustento, nos dá um fortalecimento nisso. E claro, antes de mais nada, tem um amor, né, envolvido nessa, nessa rede de apoio. A essência da questão. A lei do trabalho inclui a solidariedade familiar. Pais e filhos têm obrigações recíprocas e um amor natural que os une. E o amor natural que os une deve impulsionar a ajuda mútua. A verdadeira família é sustentada pelo trabalho conjunto e pelos cuidados entre a geração. Muito importante ser essa última frase aí. Muito bacana. Entendo? Muito bem, perfeito. Creio que a gente possa ir para um outro subitem dentro desse tópico que trata da lei do trabalho, pessoal, que é a parte que fala agora do repouso, certo? E a questão 682 nos traz o seguinte: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha que interessante. Aqui está falando que além de reparação do corpo físico, o momento do repouso ele serve ali para você estar refletindo sobre como foi o seu dia, de repente algo que você precisa ainda desenvolver, né? Algum trabalho ou alguma atividade familiar ou algum projeto que você tem em mente. Então, momento também onde a gente vai estar utilizando daquele nosso repouso para fazer as nossas orações, as nossas reflexões sobre a vida, sobre o que a gente tem que melhorar, o que não tem, etc. Tá? Então, o repouso ele serve tanto para reparação da matéria quanto para manutenção e desenvolvimento moral, espiritual, reflexivo, tá? Achei muito bacana essa resposta aqui da espiritualidade, né? O resumo dela: repouso natural é uma lei da natureza, tão essencial quanto o trabalho.
Função física: permite a recuperação das forças do corpo. Função espiritual: concede liberdade à nossa inteligência, favorecendo o desenvolvimento moral e intelectual. Equilíbrio, trabalho, repouso. É indispensável para a harmonia da vida material e espiritual, tá? Alguns exemplos práticos. Trabalhadores, respeitar pausas e férias para manter saúde física e mental. Estudantes, alternar estudo com descanso, permitindo melhor assimilação do conhecimento, do conteúdo ali que está sendo estudado, né? Os idosos, valorizar momentos de tranquilidade, que fortalecem o espírito e preservam o corpo, tá? Então olha só, momentos de tranquilidade fortalecem o espírito e preservam o corpo, tá? Percebam que tranquilidade e ociosidade são duas palavras que caminham ali muito próximas e que a gente tem sempre que ter um certo cuidado, tá? Ficar no ócio é gostoso, né? É prazeroso, é confortável, tá? Mas esse conforto não pode se tornar rotina, porque senão depois a gente esquece como é estar se movimentando para práticas mais construtivas, tá? Então, principalmente para o pessoal que já atinge determinadas idades, né? É sempre importante estar fazendo algumas práticas, tá? Principalmente depois que os irmãos e irmãs se aposentam, tá? Tem muita gente que fala assim, quando eu me aposentar eu não quero saber de mais nada, eu só vou ficar assistindo televisão o dia inteiro e é isso, tá? Errado, tá? O nosso corpo vai atrofiando, a gente precisa estar se movimentando. Isso é comprovado cientificamente, pessoal, tá? Então, fazer uma academia, fazer uma caminhada, sabe? Ter animaizinhos de estimação para você estar cuidando, ter plantinhas, ter jardim, né? Um vasinho de planta, etc. Tem N coisas que dá pra gente ir fazendo para fazer essa manutenção, essa oxigenação do nosso espírito, das nossas ideias, para manter corpo e mente no lugar. Senão, a coisa fica um pouquinho distorcida e a gente pode ter algum tipo de complicação que a gente vai ter que lidar mais hora ou menos hora, tá? Então, são formas da gente meio que se livrar de determinadas dificuldades, tá? O irmão André na casa sempre fala que a gente tem que buscar alguns atalhos para nossa vida, tá? Que isso não é ser esperto, que isso é ser sábio, tá? Essa sabedoria que só o tempo vai entregando para nós, tá? Só essa prática nessas atividades, vendo também, como o irmão Gilberto comentou, as dificuldades alheias, tentar usar os exemplos que estão à nossa volta para que alguns exemplos têm que ser seguidos e outros não, tá? Então aquilo que é dificultoso não sigamos e aquilo que é proveitoso que a gente possa também aplicar para as nossas vidas, né? Vida cotidiana, voltando aqui no texto, ó. Incluir momentos de lazer, meditação ou oração como formas de elevar a inteligência acima da matéria, né? Então, é isso, tá? É buscar utilizar ali alguns momentos da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra, para se conectar com Deus, buscar fazer as nossas orações, fechar os nossos olhos, fazer ali um exercício de respiração, tá? Enfim, tem muita coisa que dá para ser trabalhada nesse sentido, certo? E a essência da questão: o repouso é parte integrante da lei da natureza, funcionando como complemento do trabalho. Ele não apenas restaura o corpo físico, mas também abre espaço para o crescimento espiritual, permitindo que a inteligência se liberte das limitações materiais. Assim, o equilíbrio entre o esforço e pausa é fundamental para a evolução integral do ser humano, né? Alguém gostaria de comentar? Fazer uma leitura aqui de um tequinho aqui de um parágrafo que tem no meu livro também. Aham, claro. Sobe lá em cima fazendo um favor na resposta. Aí você pode grifar na segunda linha aqui,
dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Aqui, o repouso serve, sim, sem dúvida, né? A resposta, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, aqui no meu livro, aqui ele fala aqui, ao dizer que é preciso dar mais liberdade à inteligência, o espírito que respondeu está se referindo ao retorno do espírito encarnado ao mundo espiritual, enquanto o corpo físico está em repouso, ou melhor, dormindo. Ou seja, quando ele fala sobre isso, o espírito, enquanto está dormindo, na grande maioria das vezes, ele se desprende do corpo físico, né, o desdobramento, e na grande maioria das vezes, o espírito sai do corpo e ele pode ir buscar, ele tem a condição de buscar conhecimento além da matéria, ou seja, no plano espiritual. É claro que, dependendo do que esse espírito está pensando, o que ele está vibrando durante o corpo, enquanto ele está acordado, ele, na hora de dormir, ele vai buscar o que ele estava vibrando. Mas ele é dado a oportunidade para ele buscar conhecimentos, novos conteúdos, novos conhecimentos, assuntos diferenciados ao cotidiano dele, para que ele possa se aperfeiçoar enquanto do seu sono físico. Então, por isso que ele fala que dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Ou seja, o espírito, o corpo, o espírito encarnado, ele está dormindo, está se repousando. Mas na hora do sono, o espírito dele sai do corpo e ele vai à espiritualidade buscar novos conhecimentos. Ou seja, indo, indo buscar conhecimento acima da matéria, né? Para se elevar acima da matéria. Gostaria de comentar alguma coisa, Lê? É muito interessante porque a espiritualidade, sabendo dos desafios que nós encontramos aqui na Terra para poder sobreviver na matéria, sabendo disso, ela tem esses mecanismos que nos auxiliam no processo de evolução espiritual, né? Além da evolução da matéria, vamos assim dizer, da manutenção e, né, da matéria no sentido de buscarmos um conforto, buscarmos melhoras para poder manter a nossa matéria o máximo de tempo possível é, viva aqui, né? Então, por exemplo, por que é interessante isso, pessoal? Você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa cidade grande, como vamos pegar São Paulo como referência, porque é a maior cidade metropolitana que a gente tem aqui no Brasil, né? E uma das maiores aí também do planeta, em população e tudo mais. Bom, pega uma pessoa que acorda, sei lá, 4 horas da manhã, tem que tomar um café da manhã e se preparar, pegar um trânsito alucinante para poder de repente chegar às 7, 8 horas da manhã no trabalho. Ou seja, ela perdeu em média de 3 horas aí, de 3 a 4 horas de trajeto, né? Aí ela vai, trabalha tudo, tipo sai, sei lá, 5, 6 horas da tarde, tem que pegar mais um trânsito caótico para conseguir às vezes chegar na casa dela 9, 10 horas da noite, né? Então, que energia física sobra para uma pessoa poder de repente trabalhar no bem, ou fazer uma caridade, ou fazer alguma coisa? Gente, você chegou 10 horas da noite na sua casa. É difícil. E tem gente que tem, às vezes, jornada dupla, né? Trabalha de manhã e trabalha à noite. Então, qual que é o tempo que sobra que a espiritualidade encontra para poder manter esse ser de alguma maneira alinhado com as potências astrais? É através do sono do corpo físico, onde ele vai se desdobrar e vai de alguma maneira estudar ou trabalhar ou agir no bem enquanto estiver no seu momento ali de desdobramento. Percebam como que a espiritualidade pensa em tudo, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo é que Deus ele aproveita tudo. Ele é o maior reciclador do universo, né? Nada se perde para Deus, para essa consciência cósmica.
Então ele arquitetou tudo de uma maneira que a gente pudesse também aproveitar, até mesmo descansando, a gente consegue de alguma maneira trabalhar, tá? Lógico, tem N exceções, né? Como o irmão Gilberto também comentou, dependendo daquilo que a gente viveu durante o dia, daquilo que a gente pensou, da maneira com que a gente agiu, se comportou, né? Se a gente ficou é, em superexcitação mental com alguma coisa, tipo, poxa, eu fiquei o dia inteiro assistindo filme de terror em casa. O que você quer sonhar a hora que você dormir? Né? É óbvio que você vai continuar naquela vibração, né? Exemplo, tá? É isso aí. Ah, irmão Gilberto? Maravilha, Zé. Maravilha. Vamos lá, que acho que a 682 é minha, né? A 683. 683, vamos lá. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Resumo. Limite do trabalho é definido pelas forças físicas e mentais de cada indivíduo. Ou seja, o limite do trabalho vai de acordo com as nossas condições físicas. Se nós tivermos um bom sono, se nós nos alimentamos bem, o que acontece conosco? Nós vamos ter condições de ir para o nosso trabalho e trabalhar, né? Muitas das vezes a gente também não está bem mentalmente, a gente está passando por alguns problemas psicológicos ou mesmo, até mesmo nós estamos passando por alguns problemas dentro do nosso lar e quando nós vamos para o nosso trabalho, nós levamos esse problema para lá e aí a gente não consegue executar muito bem o nosso trabalho, porque acaba interferindo o nosso lar com o nosso trabalho e vice-versa também. O trabalho acaba influenciando algumas vezes no nosso dia a dia, com a nossa família. Liberdade humana. Deus concede ao homem autonomia para estabelecer seus próprios limites. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que saber qual que é o limite de cada um. Alguns têm a condição mental, a condição psíquica, de, de ir além, ir um pouquinho mais além. Como acontece os corredores de maratonas, né? Que eles correm aqueles desafios grandes, né? Às vezes além do corpo, mas o psicológico dele está bom. Então ele consegue concluir a maratona. Então, ou seja, tudo também vai do nosso esforço, da nossa dedicação e mostrando para o nosso corpo que algumas vezes a gente consegue ir um pouquinho mais além. Só que nós temos que saber ah, reconhecer o limite dos nossos corpos. Não é por causa que a nossa mente fala que dá para ir mais um pouco e que nós vamos seguir. A gente tem que respeitar o nosso corpo. E ele é a ferramenta necessária para a gente locomover, tá certo? Então nós temos que lembrar isso. E Deus concede ao homem a autonomia, ou seja, o livre-arbítrio para a gente estabelecer os nossos limites. Equilíbrio necessário. O excesso compromete a saúde e o desenvolvimento espiritual. Ou seja, se a gente trabalhar, colocar jornadas de trabalho excessivas, isso daí vai chegar um momento que vai nos desgastar. Principalmente para quem trabalha com plantão, né? Também o pessoal que trabalha nas suas jornadas de 8 horas também, às vezes acaba trabalhando de forma drástica, né? Os pedreiros, né, quem trabalha mais nessas condições, acaba se esforçando demais e isso vai se debilitando, e chega um certo problema que começa a agravar a saúde dele, seja problema de coluna, seja alguma coisa, sempre vem comprometendo a saúde. Não tem como. O excesso é sempre pejorativo ao nosso corpo físico. Então a gente tem que saber fazer um equilíbrio nisso, fazer uma balança disso daí. Responsabilidade pessoal. Cabe ao homem discernir até onde pode ir sem prejudicar o corpo e o espírito. Volta aí de novo o livre-arbítrio, tá certo? E entender a responsabilidade, que se nós formos um pouco além, vai nos prejudicar, vai nos trazer
problemas na nossa saúde que depois nós teremos que buscar, seja através de vitaminas ou até mesmo ser internados para a gente poder recuperar o que nós nos desgastamos a mais. E isso acaba não sendo bom para o espírito, porque você não consegue se recuperar, você não consegue é, parar e fazer uma mentalização, fazer as suas orações. E é necessário a gente ter essa interligação com os altos. Nós temos que ter um momento para a gente refletir no nosso dia, ver o que que nós produzimos, o porquê que nós estamos ansiosos, por que que nós estamos estressados, o porquê disso, o porquê daquilo. É necessário, não é só trabalhar. Nós temos que cuidar do corpo e da mente também, porque o dinheiro, propriamente dito, né, se tratando da parte material, nós não levaremos. Hoje eu estava conversando sobre isso. O dinheiro nós não levaremos, nós só levaremos o que nós fizemos, seja de bom ou de ruim. É a única coisa que vai no nosso caixão, certo? Exemplos práticos. Profissionais. Respeitar jornadas de trabalho que não comprometam a saúde. Ou seja, funcionários hoje que trabalham 44 horas semanais ou jornadas de 8 horas, às vezes os patrões querem que trabalhe 10, 11, 12, 13, 14 horas diárias. Um dia, 2 dias, 3 dias, ainda vai. Só que daí para frente já começa a ser insalubre, seja, acaba comprometendo a saúde do funcionário. E nós temos que lembrar que o funcionário tem uma família. Antes de ser profissional, ele tem uma família. E nós temos que respeitar também. Nós não sabemos as condições dos familiares que estão o esperando em casa. Então a gente tem que sempre pensar nessa condição. E nós, como funcionários, nós também temos que conversar com os nossos patrões e explicar: ó, eu estou com a família assim, eu tenho um problema assado, eu tenho alguém que está me esperando lá que depende de mim depois desse horário, então não dá para mim chegar mais tarde. Então, sempre conversar. Estudantes, evitar sobrecarga de estudo, equilibrando esforço e descanso. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma determinação tremenda, eu tenho essa dificuldade. Ah, de pegar e estudar 8 horas diárias, 12 horas, 10 horas diárias. Então, a gente pode estudar todo esse tempo? Pode, tal, só que a gente tem que dar um descanso para nossa mente, para o nosso corpo, e arejar, focar um pouquinho disso e dar abertura também para os estudos, né? Poder entrar de uma forma mais fácil. Porque se a gente fica naquilo, estudo, 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 vai entrar, não, vai chegar um certo momento que a gente não vai conseguir adentrar mais esse estudo. Então, é necessário a gente também dar um descanso aí, às vezes pular um dia, dar uma relaxada e buscar um outro ar e voltar recarregado para a gente poder fazer o estudo novamente. Pais e mães, cuidar da família sem se exaurir, preservando as forças para o afeto e para a educação. Os pais, os pais, eles têm essa responsabilidade, né, de cuidar da família. Para quem tem filho pequeno, né, para quem já passou por isso recentemente, Helene, Leandro, eu estou passando por isso. Quando eles são mais novinhos, eles dependem muito da gente, né? E a gente tem que estar ali presente, tá ajudando ali. Uma hora é o marido, é o pai que vai lá atender o filho, outra hora, outro dia é a mãe que vai lá, e chega um certo ponto que nós chegamos a estar bem exausto, o pai e a mãe, por causa da necessidade do filho. Mas também nós temos que cuidar de nós também. Vida espiritual. Reservar tempo para oração, reflexão, cultivo interior, além das obrigações materiais. É o que eu já falei já na parte profissional ali. Certo? A gente tem que sempre deixar um tempinho das nossas 16 horas, considerando que nós dormimos 8, deixar um tempinho dessas 16 horas para a gente fazer
essas orações, essas reflexões e buscando coisas melhores para nós. A essência da questão: o limite do trabalho é o limite das próprias forças. Deus concede ao homem a liberdade para decidir até onde pode ir, mas essa liberdade exige consciência e equilíbrio. Trabalhar sem medida leva ao desgaste físico e espiritual. Já o uso sábio das forças promove harmonia, saúde, progresso. Perfeito. Equilíbrio, né? Equilíbrio para que a gente possa sempre conseguir reparar as nossas energias, encontrando tempo para cuidar tanto da matéria quanto do espírito e cuidar dos nossos entes queridos, né? Não tem. Um conjunto de fatores. Nada pode ser tratado isoladamente, né? A gente tem sempre que estar vendo todas os lados desse prisma aí, né? Mas é isso. Acredito que conseguimos realizar boas reflexões hoje e eu vou parando aqui o nosso compartilhamento, voltando por aqui. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, pessoal, sobre a lei do trabalho, sobre a nossa reflexão inicial aqui, né? Caminha e chegarás. Sempre caminhando, né? Não podemos parar. Quando a gente para de buscar, a gente vai sentindo o peso da vida, o peso das responsabilidades que estão sobre os nossos ombros. Sabe aquela coisa assim? Que se a gente parar para ficar pensando muito, a gente acaba não fazendo muita coisa. Tem hora que a gente tem que se jogar para frente, né? Tem que se impulsionar para frente. Se ficar pensando demais, refletindo muito também, não dá certo, né? Alguém? Não? Então, meus amigos, vamos encerrando esse é o nosso encontro de hoje. Eu peço a gentileza de todos fecharem os seus olhos e mais uma vez levando os nossos pensamentos, as nossas mais puras, belas e doces energias para os altos, né? Imaginemos um feixe de luz saindo do nosso chakra coronário e subindo, 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 indo até as estrelas, né? E lá em cima a gente percebe que é uma espiritualidade, né? Um conjunto de seres que estão recolhendo de alguma maneira essas energias e que estão espalhando por todo o nosso planeta. Por todo o nosso planeta. A todos aqueles necessitados, irmãos que perambulam pelas ruas, que estão passando necessidades físicas, alimentares, questões relacionadas ao frio, precisando de um acolhimento, de um agasalho. Irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades familiares, com muitos desentendimentos, muitas desavenças, que possa a união chegar também a esses lares, o amor, a paz, o entendimento. Querido e amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Irmã Joana d'Arc, Irmã Catarina de Andrade, nossos mentores e mentoras da espiritualidade amiga. Primeiramente, somos muito gratos por tudo quanto temos recebido e rogamos, principalmente, basicamente, por proteção, que a gente possa ter as nossas energias renovadas a cada nova manhã que se inicia, a cada novo nascer do sol, para que a gente possa fazer a nossa parte, deixar o nosso quinhão, deixar o nosso legado de amor, de paz, de sabedoria,
aos nossos entes queridos, aqueles que de alguma maneira se conectam conosco, seja no trabalho, seja na família, seja grupo de amigos, etc. Que possamos ser pontos de luz a brilhar aonde quer que nós estejamos. Finalizemos esta prece de hoje com a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Damos então por encerrado os estudos desta noite, meus queridos amigos, queridas amigas. Uma ótima semana para todo mundo. Muito amor, muita paz, muita energia. Vamos para frente. Eu sei que tem dias que a gente dá uma desanimada, tem dias que a gente se sente fraquinho, né? Mas ele vai passar. Esses dias difíceis passam e a gente tem que buscar força, como dito na nossa oração de hoje, para pegar aquela energia de um novo amanhecer, aquele raiar de sol que está chegando, pega essa energia do sol, traz para dentro de você e se joga para o que você precisa fazer, tá bom? É essa a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje. Irmão Gilberto, gostaria de deixar também suas palavras, meu amigo? Gostaria somente de agradecer a todos vocês, meus irmãos, que se estiveram conosco, certo? E puderam aprender um pouquinho aí, escutar um pouquinho do que nós temos aí para deixar para vocês todas as quarta-feiras, né? E agradeçam a oportunidade e tudo que vocês receberam nessa noite aí. E tentem praticar da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Fiquem com Deus aí e uma boa noite a todos vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até semana Boa que vem. noite, gente. Boa noite.